Quero, então, apresentar para os visitantes, o Marlos, que é o nosso orador oficial. Esse rapaz passou e passa por uma das experiências mais difíceis que o ser humano pode ter. Eu tenho conversado com o Marlos já há bastante tempo por telefone, temos conversado bastante, e a nossa igreja tem o privilégio de receber uma ponte de Arapiraca, Maceió, São Paulo, e durante uma semana tê-lo conosco. Eu creio que é um privilégio poder ouvir em fonte primária, isso é, aconteceu com ele. Quando ele fala para mim, eu sou fonte secundária. Quando eu falo para vocês, e vocês falam para alguém, é fonte terciária. E normalmente, quando passa de um para o outro, distorce um pouquinho. Então nós temos a fonte primária do que foi matéria nos jornais, na televisão, há 7 anos, 5 anos atrás, em todo o Nordeste do Brasil e em vários outros lugares, a história desse homem. Como legista, ele também é policial, é um profissional da área que mexe ou trabalha com o momento mais angustiante da família, que é a morte. É ele e a equipe que vão dizer, ali pelo menos com o que tem, a forma como a pessoa morreu. Isto ele fez com a filha dele, de 14 anos. Ele fez a autópsia da filha dele. Ele vai continuar hoje o que ele falou no sábado, vai explicar um pouquinho o que eu falei agora, para os amigos que estão nos visitando entenderem um pouquinho o que veio do sábado. E essa sequência vai durante a semana. Que Deus o abençoe poderosamente. E mais uma vez, uma alegria muito grande tê-lo aqui. Que Deus abençoe. Obrigado. Boa noite à igreja de Vila Matilde. Boa noite. É uma satisfação, é uma alegria eu poder olhar daqui do alto e ver uma cena que só vocês estando aqui para ver. Porque em plena segunda-feira, ver um povo bonito, porém o cansaço agora vai embora, porque Deus tem uma mensagem especial para você. Estou muito feliz porque existem muitas maneiras de a gente conquistar as pessoas. Você sabia? Tem muita forma, às vezes um sorriso, um aperto de mão, às vezes chamar o seu nome faz toda a diferença. Sabe, amigo, eu tenho minha família, realizei um sonho de minha avó, o sonho de ter uma esposa ao meu lado, e casei com a minha esposa para a eternidade, amém? Só que, às vezes eu fico, depois de 20 anos, eu fico conversando com a minha mulher e lembrando algumas ocasiões. Porque se tem alguém que foi conquistado por outra pessoa, simplesmente sem saber, nem ouvir a sua voz, nem tinha visto ela. Apenas com um olhar ela conseguiu me conquistar. Você sabia que às vezes um olhar faz toda a diferença? Jovem, recém-terminado de servir o exército, professor de arte marcial, há coisas que vocês não sabem aqui e que eu preciso retornar um pouquinho há alguns anos atrás. Muito apaixonado pelo que aconteceu comigo, novas descobertas, fonte de felicidade. E a empolgação era muito alta. É tanto que no período que eu estava estudando a palavra de Deus, eu me encantei. E eu ficava pensando assim, como que consegue as pessoas, como que consegue um palestrante, um orador, a pegar um microfone, falar para um público de 500 pessoas, 1000 pessoas, ainda que seja 10 pessoas. Na época da minha escola, eu era um estudante, não lá tão exemplar, mas me chamaram para ser presidente de grêmio, presidente de sala. Mas eu nunca quis, porque eu não tinha coragem de falar em público. Para mim seria o maior dos desafios falar em público. Vou contar essa para terminar o que eu falei da minha esposa do olhar, fica tranquilo. Então, eu, empolgado na igreja, eu percebi algumas pessoas no púlpito falando.
E eu fiquei pensando assim, como eu gostaria de um dia poder falar para as multidões. Às vezes eu olho para um público grande assim, e eu fico pensando, meu Deus, voltando a fita, voltando alguns anos, não dá para entender o privilégio que realmente é estar aqui. Eu olhei para o pastor e falei para ele, pastor, sabe qual é o meu sonho? É um dia ter a coragem de pregar, mas eu nunca vou realizar esse sonho. E ele me convidou e disse assim, eu vou fazer de você um grande orador. Eu quero fazer um curso com você. Nós vamos selecionar 10 jovens da igreja, que são solteiros, e vamos fazer durante 2 meses um curso. Esse curso será sábado à tarde, e eu gostaria que você se inscrevesse nesse curso. E eu falei para aqueles, para falar em público, eu digo, nunca, eu não vou conseguir. E ele passou todas as estratégias. Eu estudei, eu confesso a você que na teoria eu tirei 10. Mas quando chegou o momento da prática, eu estava solteiro e paquerava uma menina na igreja. Uau! Eu estava solteiro e estava procurando alguém que se interessasse por mim. E quando eu cheguei na igreja, vi algumas jovens assim interessantes, né? Bonitas. Mas eu tinha vindo de um relacionamento que não tinha dado certo. Porque essa pessoa, ela não tinha, assim, interesse de seguir a Jesus, entende? Então, eu comecei a orar. E chegou o grande dia de pregar, e eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa lá na frente. E eu passei um mês todo treinando, porque eu queria fazer bonito, mas não é assim. Pregar aqui é muita responsabilidade. Não são as retóricas bonitas, não são as ideias que vai convencer ninguém. Deus usa coisas simples. Deus fala com palavras simples do dia a dia que tocam o coração. Mas eu não sabia disso. Eu me preparei um mês todo para treinando e criei uma estratégia que eu queria falar com vocês. Por favor, eu sei que vocês vão rir, mas funcionou comigo. Meu pai, nós morávamos na fazenda. E na casa do meu pai nós tínhamos ali 6 quartos, era uma casa grande, que eram muitos filhos. E na fazenda tinha muitas plantações de repolho e de laranja, muita laranja. Então eu peguei uma porção de laranja e eu comecei a treinar a teoria. Teoria é uma coisa, a prática é outra. E eu entrei no quarto, levei uma porção de laranja, uma porção de repolho e formei um auditório. Eu fiquei imaginando que cada laranjinha daquela representava um irmão. E tinha uns que eram gordinhos na igreja, meios assim, fofinhos, então representava o repolho. Você já viu como é que o repolho é? Né? Ele é cheio, né? Então eu comecei a colocar uma filha de repolho, uma filha de laranja. E formei um auditório lindo, mais ou menos uns 50 disso aí. 50 pessoas dentro do meu quarto. E todos os dias eu ficava treinando, porque no dia do teste eu teria que mostrar que eu era o melhor no curso, né? Claro, naquele curso que eu estava fazendo. Eu queria dar o meu melhor. Então eu subi no púlpito do meu quarto e olhei para o auditório e comecei a dar nome às laranjas. E eu olhava para a laranja e dizia, você é a Joana e você vai ser a Márcia. E aquele gordinho representa o irmão Mário, porque ele era muito gordo. E eu comecei a dar nomes a todos eles. Sabe, eu entrava para pregar numa época em que eu estava ouvindo muito o pastor Alejandro Bulhon, pastor Bulhon pregando, eu ficava encantado com as mensagens, os apelos que ele fazia. As pessoas levantavam do auditório, vinham à frente para receber a bênção do Senhor. E eu começava a apelar e tentando imitá-lo. E eu ficava fazendo apelo, e eu digo para você que eu nunca vi uma igreja com tanto silêncio naquele dia. Sabe que ninguém conseguia conversar, era uma maior reverência dentro do quarto, ninguém conversava. E eu olhava para o repolho e fazia um apelo e dizia assim, olha, Deus tem um plano para você, você é a coisa mais linda deste mundo, levanta onde você está, o que você faz sentado neste banco? E eu começava a apelar. Queridos, eu passei 1 hora apelando, ninguém levantou. Eu nunca senti tão mal nesse apelo, mas eu imaginava todos eles na frente. Chegou o dia do teste. Queridos, é diferente. Pregar para repolho e laranja é muito fácil. Chegou o momento do teste e a menina estava me paquerando lá na frente. Ela estava olhando para mim, torcendo por mim, porque eu estava competindo com 10 jovens. Fazia parte de um curso. E na hora que eu peguei o microfone, que eu olhei para o auditório, 200 pessoas no auditório, uma mesa examinadora na frente, cujo meu pai na fé estava, pastor na frente. E eu fiquei pensando, como é que eu vou falar para esse público? Peguei o microfone, esqueci o que ia falar. Tinha que falar 20 minutos. Peguei o paletó do meu pai. Preguei com um tênis, não foi tênis conga, hein? O tênis conga de ontem, lembra? Preguei com o meu tênis, não tinha calça social, foi calça jeans mesmo. Apenas um blazer cobria. E eu fui pregar.
Quando eu vi o auditório, eu peguei o microfone, colocava a mão no bolso, segurava o microfone, coloca a mão no bolso, segura o microfone, coloca a mão no bolso. Eu fiquei tão nervoso que eu coloquei o microfone no bolso e falei com a mão. Mas eu falei 2 minutos sem saber. E todo mundo começou a rir, e eu pensando que eles estavam gostando. Quando eu percebi que o microfone estava no bolso, a minha sorte foi uma cadeira, pastor, que estava do lado, eu sentei e comecei a suar. E então eu peguei o microfone e falei para o público e disse, gente, pregar para repolho e laranja é mais fácil. E eu tive que explicar laranja e repolho para eles, ninguém entendia, sabe? Mas algo me encantou nesses dias. Há pouco tempo atrás, conversando com a minha esposa, nunca vou esquecer, em meio a um auditório, o pastor da minha igreja olhou para mim e falou assim, a 180 quilômetros daqui, existe uma menina da sua idade, filha de família importante. E como a sua família é uma família que tem advogados, juízes, então eu gostaria de apresentar a você uma menina que mora em Delmiro Gouveia. É uma cidade, a 4ª cidade maior do estado, a minha segunda, e ficava a 180 quilômetros. E eu disse para minha esposa esses dias que não precisou muito para ela conquistar o meu coração. Porque me falaram como que ela era. E aí eu viajei para conhecer essa menina numa programação da igreja para cantar num lindo coral de adolescente, de jovens, como eu vi esse coral cantando aqui. Eu fui para a igreja para conhecer essa menina. Me disseram mais ou menos assim, olha, ela se veste assim, ela tem um sorriso cativante, ela tem assim, uma estrutura física assim, né? E você precisa ver a voz e o olhar. Você precisa conhecer essa menina, porque você, dos homens aqui da igreja, eu acho que é o mais simpático. Bom, eles diziam isso. Imagina os outros, né? Se eu sou eu, imagina os outros. Então eu fui conhecer a cidade e de repente eu entro na igreja, cantava num grupo com 12 vozes, cantando voz de segundo tenor, voz principal de solo, era eu que fazia as músicas. Porque os outros, né, era voz com tonalidade alta e não conseguiam dar a nota, e eu conseguia dar a nota. A minha família todos são músicos, minha mãe tem 70 anos, toca um violão que você fica assim, 70 anos de idade. Então eu fui para a cidade e entrei na igreja, era 9 horas da manhã, ela não tinha chegado. Eu ficava olhando para a igreja e dizendo assim, quem é essa? Cadê a menina que vai cantar? Que é dessa igreja? Eu quero conhecer a Carla, que é minha esposa, né? Então eu comecei a cantar ali na frente, mas a minha atenção estava em alguém no auditório que me falaram mais ou menos como que ela era. E chegou o momento que 9h15 ela chegou na igreja. Entrou. E um vento forte que estava ali, muito ventilado ali, aquela igreja. O cabelo dela, os cabelos zoavam. Não é? Um sorriso lindo, cativante. O corpo foi como me falaram, mais ou menos o perfil. E a roupa, o estilo de roupa que vestia. E a maneira como ela se apresentava, aquilo de longe alcançou o meu coração, só que ela estava querendo me conhecer. E do meu lado tinha um loiro dos olhos azuis com o cabelo liso, competindo comigo, cuja dúvida ela tinha. Qual dos dois ela vai escolher, o moreno ou o loiro? E aquilo ficou uma dúvida, porque comecei a morrer de ciúme, porque ele cantava comigo. E eu ficava paquerando a menina dos sonhos, cuja imagem me passaram muito bem. E na hora que ela entrou, mais ou menos a uns 10 metros da minha presença, sentou e olhou para mim, olhava para o loiro, olhava para mim, olhava para o loiro. E como ele era mais bonito que eu fiquei preocupado. Mas há algo que ela fez que eu nunca vou esquecer. Apenas uma atitude conquistou o meu coração. Ela simplesmente olhou nos meus olhos. E eu não tinha mais voz para falar, para cantar. Eu não sabia nem o que falar, como cantar. Porque ela olhou para mim e simplesmente fez isso que eu vou falar. E se fosse o pastor Luiz Gonçalves, estivesse filmando agora, a câmera mandava dizer assim, puxa a câmera, está filmando aí, né? A câmera aqui nos meus olhos, por favor, mais um pouquinho, né? E aí dá uma olhada. Ela simplesmente de longe olhou para mim e fez assim. Não sei se vocês vão ver aí, mas isso encanta demais. Ela olhou nos meus olhos e fez. Ô, irmão. Não viu, não? Ela olhou para mim e fez assim, ó. Aquela piscada de olho, sabe? Meu amigo, eu não sabia que voz cantar. E foi a partir daí que começou uma linda história. Na época não tinha Orkut, sabe como que era o nosso Orkut? Uma carta escrita e uma foto do lado. Colocava uma foto e enviava. E namoramos 1 ano e 2 meses assim, vendo uma vez no mês, de 2 em 2 meses. Às vezes de 15 em 15 dias. Mas eu quero dizer para você que às vezes um sorriso muda tudo, um aperto de mão, entende? Um olhar carinhoso.
Queridos, esta semana nós vamos tratar de alguns assuntos importantes aqui. Eu preciso, nesse momento, antes de abrir a palavra de Deus, fazer uma oração. Nós vamos recapitular um pouco a mensagem que foi pregada no sábado de manhã. Essa mensagem, ela tem muito a ver com você e comigo. Ela tem transformado muitos corações, inclusive o meu coração. Portanto, eu quero pedir que você feche os seus olhos e vamos orar. Querido Pai, ao abrir agora a Tua palavra, pedimos que o Teu Santo Espírito nos impressione, que nos conduza com segurança e alimente o nosso coração, fazendo assim, cada um dos que aqui estão possam fazer as suas escolhas, decidir os seus valores, descobrir um pouco quem Ele é. Ajuda-nos a compreender a Tua poderosa palavra, que esta noite será aberta e será lida neste momento, em nome de Jesus. Durante o sábado nós tratamos de um personagem histórico, cujo nome chamava-se Nabucodonosor. Resumindo a história de Nabucodonosor, ele foi o maior rei de Babilônia, um império poderoso. Durante 35 anos reinara no poder, tinha conquistado todos os inimigos. Eu estou fazendo um resumo para aqueles que não puderam vir. Nabucodonosor, no livro de Daniel, no capítulo 4, é o capítulo que vamos ler agora. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 4, e nós vamos apenas tirar uma lição importante aqui para todas as famílias, para todas as pessoas que se fazem presente aqui nesta noite. Daniel, no capítulo 4. Eu preciso tirar algumas lições importantes aqui para todos nós, principalmente para os jovens e para os pais. O livro de Daniel, o capítulo 4, ele fala da conversão de Nabucodonosor, fala da alegria que ele tem de escrever cartas para todas as nações, tribo, língua e povo de toda a terra. Nabucodonosor tem uma notícia para falar. Se fosse nos nossos dias, ele diria o seguinte: que todos os canais de televisão abertos possam nesse momento me ceder o horário. Eu quero falar para todo o Brasil, para todo São Paulo. Eu tenho uma notícia, algo que aconteceu no meu coração. E eu preciso, senão eu vou infartar, eu vou ter um ataque, se eu não contar as maravilhas que Deus Altíssimo fez para comigo. E ele começa no capítulo 4 e o versículo 1, o seguinte, vejam bem. O rei Nabucodonosor aos homens de todos os povos, línguas que vivem em toda a terra, que a vossa paz se multiplique. Tenho a alegria, a satisfação de falar-lhes a respeito dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em meu favor. Como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno e o seu domínio dura para sempre. Ele está falando da conversão dele, da alegria. Agora, tudo parecia bem para Nabucodonosor. E no versículo 4 ele diz: eu, Nabucodonosor, estava tranquilo e próspero em meu palácio, em minha casa, no meu palácio. Esse texto fala que Nabucodonosor, ele estava tranquilo. Tudo parecia bem. Sabe aquele dia que você acorda e que tudo parece normal? Sabe aquela semana que você viveu e chegou o final de semana e tudo se repetiu? Sabe aquele dia onde você chega em casa e todos estão sorrindo? Sabe aquele dia que você abraçou seu filho e o beijou? Sabe aquele dia que você marcou um encontro e ele aconteceu? Tudo parecia tranquilo. Nabucodonosor não precisava de Deus. Ele achava que não precisava. Vivia uma vida poderosa. Tinha dinheiro. Era o homem mais rico do planeta. Era o homem mais influente. E por que você está falando disso para mim? Porque a Bíblia traz para os nossos dias uma mensagem importante de alguém que teve um encontro com Deus e como resultado deste encontro, ele tem a satisfação, a alegria de falar do Evangelho. Ele diz: eu estava tranquilo em meu palácio, na minha casa. E no versículo 5 ele continua: eu tive um sonho que me deixou alarmado, espantado. Estando eu deitado em minha cama, os pensamentos e visões que passaram pela minha mente deixaram-me aterrorizado. Ele teve um sonho. E no versículo 6, por isso eu decretei que todos os sábios de Babilônia fossem trazidos à minha presença para interpretar o sonho para mim. Quando os magos, os encantadores, os astrólogos,
Os adivinhos vieram, contei-lhes o sonho, mas eles não puderam interpretá-lo. Eu quero só lembrar um pouco a você. Do versículo 10 em diante, ele tem um sonho. Ele começa a contar o sonho. E ele está preocupado porque esse sonho é uma sentença. É um sonho, não é mais um sonho, é um grande pesadelo. Eu não sei se você já teve um pesadelo, mas ele teve um sonho que mudou a vida de Nabucodonosor. E quando ele teve esse sonho, ele tentou resolver o problema dele. Sabe, todos nós temos uma história e nós tentamos resolver muitas vezes os nossos problemas do nosso jeito. Nabucodonosor fez um decreto e mandou chamar os magos de Babilônia, mandou chamar os adivinhos, os astrólogos. Ele disse assim: astros, os astrólogos, por favor, use o poder do astro, mas diga o meu problema. Eu quero que os magos abram um fígado do boi ao meio, e eu quero que vocês me interpretem, diga o que significa esse sonho. E a Bíblia diz que ele não tinha resposta. Eles disseram: chame os adivinhos, por favor, o que significa este sonho? Que sonho é esse? Não vamos ler o sonho, eu vou contar, você ler em casa. Ele diz assim: eu sonhei com uma grande árvore, era uma árvore gigante, essa árvore crescia e alcançava o céu. De todas as nações você podia ver essa árvore. Os viajantes acampavam-se ao redor, os pássaros faziam ninhos, mas a beleza dessa árvore é que ela era única e grandiosa, não havia outra semelhante. Só que o texto bíblico diz o seguinte: a preocupação não era a árvore. O versículo 15 diz assim, versículo 14, ele gritou em alta voz, disse: derrube a árvore, corte os seus galhos, arranque as suas folhas e espalhe os seus frutos. Versículo 15, mas deixai o toco e as suas raízes presos com ferro e bronze, e fique ele no chão, em meio à relva do campo. Agora escute agora: ele será molhado com o orvalho do céu e com os animais, comerá a grama da terra. A mente humana lhe será tirada, preste atenção, a mente humana lhe será tirada e ele será como um animal, até que se passe 7 tempos, ou 7 anos. Esse foi o grande problema dele. O que significa isso? E ele sabia que lá em Babilônia havia um homem chamado Daniel. Eu quero que você se concentre agora em Daniel. Daniel era o homem certo. Daniel tinha a verdade absoluta. Daniel era o representante de Deus numa nação pagã. Daniel era um homem de oração. Qualquer um de nós consultaria Daniel. Daniel era um exemplo de pastor. Daniel era um pai dos sonhos, entende? Daniel era um bom marido. Daniel era fiel a Deus. Mas Nabucodonosor não deu atenção. Ele já tinha tido uma lição que os magos não tinham resposta. Sabe onde é que está a resposta para as suas dúvidas? Sabe onde é que está a resposta de quem é você? Sabe onde se encontra a resposta para você saber quem é a sua família? Quem é você? Será que tudo que você tem nesta vida te pertence de verdade? Será que os filhos que Deus te deu são teus mesmos? Mesmo? Por isso que eu orei muito e fiquei sofrendo muito esses dias. Porque eu fiquei numa luta se pregaria este sermão, mas eu acredito que seja importante para todos que estão aqui. Ele tentou buscar resposta na magia e não tinha resposta. Ele procurou as filosofias da vida e não tinha resposta. Ele sabia que Daniel era cheio do Espírito Santo, mas ele não quis. Ele sabia que Daniel fazia parte do povo de Deus, mas não o consultou. E ficou vulnerável, usando todos os meios para tentar resolver o seu problema. Quando ele não conseguiu, finalmente procurou Daniel. Versículo 8 diz: finalmente ele consultou Daniel. Eu chamo isso, sabe de quê? Olha para cá. De síndrome de Nabucodonosor. Eu tenho essa síndrome. E cada um dos senhores pais também tem. Quantas vezes você tenta salvar você? Quantas vezes você tenta se esforçar para resolver um problema do seu jeito? Quantas vezes você está com uma dificuldade? E depois que todos os recursos vão embora, finalmente consultamos Deus. Parece que a gente tem uma ideia assim: Deus já sabe tudo sobre mim, eu não preciso abrir, eu não preciso falar com Ele. Isso é uma mentira. Deus respeita o livre-arbítrio de cada um dos que aqui estão. Então, quantas vezes nós sabemos que para vencer o pecado não é luta nossa? Para vencer o egoísmo, para você ser um crente melhor, para você ser uma pessoa, um bom marido, para você ser um filho que dê orgulho, nós sabemos que Deus pode todas as coisas,
Mas depois que todos os recursos vão embora, finalmente é que a gente busca a Deus. E precisamos ser sinceros quanto a isso. Vamos continuar, a palestra é muito importante, este capítulo é mais emocionante, quero dizer a você, do que qualquer filme que você já assistiu. Quando lançaram o filme Titanic, eu estava em Maceió, eu estava no Shopping Iguatemi, e eu fui tentado a ir ao cinema, e eu consegui assistir o Titanic 3 vezes seguido. Se tem alguém que era adepto a filmes, era eu. Não há filme de Steven Seagal, de Arnold Schwarzenegger, de Van Damme, de Sylvester Stallone, que eu não assistia. Meu amigo, eu era capaz de dizer para você o filme da primeira cena à última. Se você me perguntar o filme Comando para Matar, de Arnold Schwarzenegger, eu sou capaz de dizer para você como começa o filme e como termina. Sabe o que eu fazia que estava destruindo a minha vida? Chegava final de semana, depois de uma corrida muito grande, eu locava 6 filmes para assistir em sequência. Minha esposa queria tempo comigo, meus filhos. E eu colocava os filmes, não tinha DVD, era fita VHS. Eu assistia o filme e quando era bom, repetia de novo. E às vezes a minha mulher dizia assim, vem jantar. Eu colocava pausa, pegava o prato da janta, sentava na cadeira do papai, play, comer filme. Chegou um momento que eu estava com muito problema. Entende? Essa história é muito emocionante, ela tem a ver com cada um de nós. Finalmente, quando ele, achando que não precisava de Deus, foi consumido pelas filosofias de sua época. E Nabucodonosor foi um homem de Deus. Deus usou Nabucodonosor naquele contexto para punir as nações. E Deus colocou Daniel no centro da história de Babilônia para salvar um rei pagão e colocar paz no coração. Eu sei que muitas pessoas que aqui estão precisando de paz. Eu sei que há conflitos no lar. Eu sei que você sente problemas no trabalho. Eu sei que viver aqui não é fácil. Eu sei que há momentos que nós precisamos de paz e a gente procura paz. E se Deus conseguiu colocar paz em Nabucodonosor, Deus também pode colocar paz em meu e em seu coração. Você não diz amém? Ele pode colocar paz em meu e em seu coração. Ele está tranquilo. Mas agora ele tem o sonho revelado, ele procura Daniel. Por fim veio Daniel à minha presença e eu lhe contei o sonho. Ao contar o sonho para Daniel, Daniel consultou ao Senhor e Deus disse para ele o significado do sonho. No versículo 17 diz o seguinte: a decisão é anunciada por sentinelas, os anjos declaram o veredicto, para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. E põe no poder o mais simples dos homens. Versículo 19, então Daniel, também chamado Beltesazar, ao descobrir que o seu inimigo, Deus tinha uma sentença para ele, Daniel aqui neste capítulo agora, ele nos ensina como devemos tratar os nossos inimigos. Como que eu posso tratar uma pessoa que não gosta de mim? É muito simples, amar quem me ama. Por exemplo, amar meu filho é simples, é gostoso e é fácil. Amar minha esposa é muito simples. Amar minha mãe é a coisa mais natural que existe. Mas amar quem não gosta de mim, muitas vezes tem que perdoar o imperdoável. Muitas vezes tem que tratar a pessoa como ela merece, como você gostaria. Eu não sei se você já sentou ao lado de alguém que não gosta de você. Um dia um jovem me procurou e falou assim: eu quero lhe pedir perdão. Ao terminar o sermão ele me procurou e me pediu perdão. Eu falei: o que foi que aconteceu? Eu cometi algum erro com você? Ele disse: nenhum. É que eu não consigo gostar de você. Eu não gosto quando você está pregando, ele dizia. Ele foi sincero. Eu não gosto quando você está cantando, mas não é porque você não canta. Não é porque você não prega. Mas eu me sinto mal quando estou na sua presença. E você é um cara legal. Mas isso está me incomodando e eu estou começando a criar uma ilusão, uma vida que não é sobre você, dizia ele, nessas palavras. Então ele pediu para mim assim: eu queria pedir que você orasse por mim. Que pedido maravilhoso. E eu comecei a interceder por esse rapaz. 15 dias depois, ele não pode me ver na rua, que me abraça, me beija, me aperta, faz tudo. Me abraça, me aperta, eu estou com saudade, rapaz, eu passei a gostar de você. Sabe, aquele sentimento ruim foi embora.
Estou feliz. E ele falou para mim, você orou? Eu falei, sim, eu estou orando por você. E hoje nós somos amigos. Entende? Só que Daniel, quando soube da sentença de Deus, ele poderia bater palmas e dizer assim, Deus, obrigado, porque esse miserável faz o povo de Deus sofrer aqui. Nabucodonosor foi preso com 17 anos, jovem, perdeu os pais. Foi preso e viveu toda a sua vida em uma cultura pagã, num ambiente de contaminação. Cada programa de televisão que ligava contaminava Daniel. É claro, não tinha televisão, mas estou trazendo para os nossos dias, tá? E Daniel era um homem de oração. Quando ele soube dessa notícia, a Bíblia diz que Daniel ficou triste. E ele procurou o rei e disse, meu senhor, que este sonho seja para os teus inimigos. É assim que a gente deve tratar as pessoas. Eu não sei quem é você, mas eu queria partir para um outro ponto da mensagem, para a gente falar algo importante e sério aqui. Escute bem. Versículo 22. O Daniel falando para o rei. Essa árvore, ó rei, és tu. Tu te tornaste grande e poderoso, pois a tua grandeza cresceu até alcançar o céu, e o teu domínio se estende aos confins da terra. Olha o que Deus está falando para Nabucodonosor. Aquela árvore gigante representava o reino de Babilônia. É simples. Nós tivemos na história 4 impérios. Os 4 impérios foi dividido na representação da estátua, cabeça de ouro, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Prata, bronze e aí desce, até chegar aos nossos dias. Pela profecia bíblica, nós estamos vivendo nos dias que antecedem a volta de Jesus. Nós estamos pregando a grande esperança porque entendemos pela palavra de Deus que o mundo se encontra numa grande crise e que os cientistas estão agora em dúvida porque uma grande catástrofe vai acontecer no planeta. Pela profecia bíblica, nós entendemos e aceitamos que Jesus está próximo a voltar, amém? E muita coisa vai acontecer com a grande esperança da volta de Jesus. Só que Nabucodonosor, ao receber uma mensagem do céu, porque não precisava de Deus, achava que era dono da própria vida. Quem manda na minha vida sou eu. Ele dizia, eu sou o cara, eu sou poderoso. Então, Daniel continua no versículo 23, e tu, ó rei, viste também uma sentinela, um anjo que descia do céu, e dizia, derrube a árvore, destrua, mas deixa o toque às suas raízes. Versículo 25, adiantando aqui, tu serás expulso do meio dos homens, e viverás com os animais selvagens, comerás capim como os bois, e te molharás com o orvalho do céu. Passarão 7 tempos, que representa aqui 7 anos, até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dar a quem quer. A ordem para deixar o toco da árvore com as raízes, significa que o teu reino será devolvido quando reconheceres que os céus dominam. Portanto, ó rei, agora, aceita o meu conselho. Então, Deus está trazendo uma mensagem para o rei Nabucodonosor. Nabucodonosor, você não é dono da sua vida. Nabucodonosor, você é o presidente dos Estados Unidos, né, nos nossos dias. Nabucodonosor, você é o rei da maior nação. Mas eu quero dizer para você que Deus está no controle, não é você. Nabucodonosor representava aquele tipo de homem, de mulher, que acha que é dono da própria vida. Quem manda em casa sou eu. Quem manda na igreja sou eu. Tudo que eu tenho custa o meu suor. Se estou na faculdade, se hoje eu sou um doutor, é porque eu estudei, eu ralei. Quem manda aqui sou eu. Então ele achava que era dono da própria vida. Todo esse dinheiro, esse recurso é fruto do meu esforço. Então veio uma mensagem para ele do céu, dizendo que não é assim. Os meus filhos são meus. Ninguém toca na minha família. Ninguém pode olhar, ninguém pode falar dos meus filhos. Então ele era um tipo de proteção que ele tinha. E quando ele pensava assim, Deus tem um conselho para ele. E a palavra de Deus diz assim: portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia aos teus pecados pela justiça. Pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Sabe, querido, um dos maiores desafios é nós vencermos o pecado. O pecado nos separa de Deus. E a única maneira de nós vencermos os pecados é praticando a justiça. Biblicamente, justiça é uma pessoa. Não há condições de vencer o pecado do nosso jeito. Eu não posso mudar os meus pensamentos. Eu não consigo amar minha família com o amor de Deus.
Porque o amor ágape é prerrogativa divina. Deus é a fonte do amor, Ele é o amor. Entende? Ele não tem amor, Deus é amor. E eu preciso me conectar com Ele, estudamos isso ontem, para poder receber dEle amor que eu não tenho. Entende? Então a palavra de Deus, ela nos apresenta aqui um grande segredo. Deus nos aconselha a vencer os vícios, o mal, mas o conselho que Ele nos dá é praticando a justiça. Olha, vencer o pecado é a mesma coisa você tentar apagar fogo com gasolina. Tenta para ver. Ou pelo menos você sem luva, tenta dar murro em ponta de faca. Você não vai conseguir. A única maneira de nós vencermos o pecado é pela justiça de Deus, pela vitória do Calvário, pelo que Cristo fez na montanha do Calvário. E nós vamos estudar esse assunto esses dias. Para concluir essa mensagem, tudo isso aconteceu, versículo 28, com o rei Nabucodonosor. Deus deu 1 ano para ele. Deus deu uma chance para ele e disse assim: Nabucodonosor, eu quero mudar o seu destino. Você sabia que a cruz do Calvário mudou o destino? Você sabia que a Semana Santa tem um objetivo? Você sabia que nós não tínhamos escolha no que diz respeito à vida eterna? Nós somos aquele filho que ganhamos um sapato só e não há outro. Mas Deus, com seu imenso amor, criou para nós uma porta aberta e quem entrar por essa porta terá a vida eterna. Amém? Terá a vida eterna. E Ele nos aconselha aqui em sua palavra, um conselho muito especial para todos nós. Eu preciso dizer para você o perigo de a gente não dar atenção às coisas de Deus. Nabucodonosor teve 1 ano para pensar. Deus já tinha mostrado a ele. Deus já tinha mostrado a ele que quem manda aqui na terra não é ele, não é o homem. Quem manda na sua casa não é você. Se você tem filhos, amigo, são herança do Senhor. O que você tem é de Deus. Deus já tinha mostrado para ele que o reino passaria porque quem está no trono é Deus. E que as profecias da Bíblia vão acontecer como está escrito e ninguém vai mudar. O inimigo não pode mudar o que está escrito. A volta de Jesus, ela virá independente se você acredita ou não. A volta de Cristo trará esperança para aqueles que esperam nele. Para qualquer ser humano, seja ele o que for. Durante 1 ano, Nabucodonosor pensou, mas olha o que aconteceu com ele. Versículo 28, tudo isso aconteceu com o rei. 12 meses depois, 12 meses, 1 ano, não é isso? Quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia. Ao invés de reconhecer que Deus era o dono da vida, olha o que ele disse sobre o reino de Babilônia. Ele disse, acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? As palavras ainda estavam nos seus lábios, quando veio do céu uma voz que disse, é isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor, sua autoridade real lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passará 7 anos até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dará a quem quer. Os que pesquisam a Bíblia, os teólogos, chegaram a uma conclusão de que possivelmente a doença de Nabucodonosor, que ele foi acometido imediatamente por não reconhecer que Deus precisa estar em primeiro lugar. Deus tem uma mensagem importante para você nessa noite. A mensagem é, temer a Deus e dar-lhe glória, porque vinda é a hora do juízo. Temer a Deus, ele está em outras palavras dizendo no nosso português, coloque Deus em primeiro lugar. Não deixe que nada nesta vida ocupe o lugar do coração. Deus habita o trono neste mundo, no universo. Ninguém pode habitar a não ser Ele. Mas dentro do seu coração há um trono ocupado por algo chamado egoísmo, por algo chamado ambição. E tentamos encher de alguma maneira. Tentamos ser felizes. E nós falamos aqui no sábado, que eu citei para vocês aqui, um psicólogo que descobriu, ateu, hein? Que se diz ateu. E aí me disseram depois que ele mudou os conceitos. Porque ele disse assim, que todo ser humano nasce extremamente religioso, ou seja, com uma necessidade de adorar alguém, ou pessoas, ou coisas.
Lembra do sentimento daquele jovem que olhou o time de futebol dele e ele tinha tanta paixão pelo time que ele disse assim: 1 minuto sem você é muito tempo. Ele não conseguia parar de pensar no clube de futebol. Ele não conseguia ouvir ninguém falar contra o seu time quando perdia, porque ele tinha aquela paixão dentro do seu coração. Nabucodonosor achava que era dono da própria vida. Ele achava que ele era dono de tudo, dono da família, dono do poder. E a sentença veio e Nabucodonosor sofreu de uma doença chamada insanidade licantrópica, ou licantropia. Ou seja, é uma doença que em espaço muito curto, o indivíduo que vivia na sociedade em grupo, ele se isola do grupo. Eu não sei se você já viu alguém aqui em São Paulo excluído, sozinho, não consegue viver com pessoas. Ele não toma banho, ele usa uma única roupa, a barba grande, olhos profundos e vermelhos. Os cabelos crescem e não toma banho. Só que a doença de Nabucodonosor, ela foi tão instantânea, porque foi um juízo de Deus, que ele foi acometido de insanidade imediata. E ele passou a comer capim como um boi. Ele perdeu logo o seu reinado, o direito que ele tinha à sua família, o seu lar, a sua felicidade. E a profecia dizia que ele passaria 7 anos. Foi 7 anos de humilhação. E como ele era o Obama na atualidade, vamos imaginar, devido à nação mais poderosa na atualidade, Nabucodonosor era muito mais influente do que isso. Então, imediatamente ele foi expulso. E as pessoas olhavam para ele e diziam: cadê? Olha ele! É esse que era o rei Nabucodonosor? O que foi que aconteceu com ele? Sabe, queridos, um dia Deus deu autoridade aos nossos pais para cuidar do planeta Terra. Mas os nossos pais pecaram. Os nossos pais erraram. Eles foram criados com a mente dependente de Deus. A única maneira de você ser feliz, amigo, é você reconhecer quem é você. A vida só é vida quando nós encontramos a fonte. Nabucodonosor e Deus permitiu que no livro do profeta Daniel, são 12 capítulos, a história de Nabucodonosor fosse escrita para servir para cada pai, cada mãe, cada homem e mulher que está aqui. Deus nos criou com a liberdade de escolha. Os nossos pais erraram e foram acometidos de uma insanidade que nós chamamos de pecado. A insanidade do pecado mudou tudo. Por exemplo, hoje nós temos dificuldade de perdoar. Por que é mais fácil a gente se irritar do que manter-se calmo? Nós não conseguimos mudar os nossos sentimentos. Eu senti vontade de seguir a Deus, isso é impossível por mim mesmo. Gostar das coisas de Deus, só um milagre. Nós amamos o pecado, nós amamos as coisas desta vida, isso é natural e espontâneo. Mas para isso é necessário um milagre. E a insanidade do pecado acometeu toda a humanidade, eu e você. E ninguém aqui consegue tirar essa natureza egoísta que nós somos. Você pensa que você sabe quem é você? Você não sabe. Quantas vezes você age de forma estranha e você olha para você mesmo e diz assim: poxa, eu fiz isso, magoei meu amigo. Não é verdade? Nós não sabemos quem nós somos. Nossa natureza é estranha, eu detesto a minha natureza. Muitas vezes eu procuro meu filho, que hoje, 16 anos, sento com meu filho quando tinha 8 anos. Quando eu errava com meu filho, eu preciso ser homem para reconhecer meus erros. E aprendi a sentar e olhar nos olhos do meu filho e dizer: pai, filho, me perdoa o que o papai fez. Por favor, me perdoa. Vem cá, me dá um abraço. E meu filho vem e me abraça. Agradeço a Deus por isso. Mas sei que isso não é fácil, porque a nossa natureza mudou. E olha o que aconteceu com o rei Nabucodonosor. E o conselho que eu dou a todos os irmãos aqui. O penúltimo verso desta noite é esse. Ao fim daquele período, 7 anos, isso é Nabucodonosor falando. Ao fim daquele período, ou seja, 7 anos, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos para os céus. Sabe qual é o segredo da vitória? Sabe o que é que acontece quando você desvia o seu olhar das falhas dos outros? Quando você levanta os olhos para os céus descem até você. Quando você levanta os olhos para o Calvário, um milagre vai acontecer.
Levantar os olhos para o céu é deixar de olhar para você mesmo, a falha dos outros, e reconhecer que há alguém que conhece cada um de nós. Há pouco tempo atrás, um jovem me procurou e disse assim: estou deixando os caminhos de Deus, não aguento mais a igreja, dizia aquele jovem. E ele falou assim: Marlos, a única pessoa que eu posso falar isso é você. Eu quero sair para o mundo e quero me envolver com tudo que o mundo oferece, mas eu tenho motivos para sair, e eu quero lhe dizer os motivos, e você vai concordar comigo, eu acredito. E eu falei: tudo bem, então antes de você sair dessa porta para lá e nunca mais voltar, eu quero ouvir a sua justificativa. Então eu passei 1 hora ouvindo esse rapaz. Ele olhou para mim e disse assim: olha, eu estou saindo porque meus pais não me amam. Ninguém gosta de mim. Sabe, ninguém me dá oportunidades. Sabe que quarta-feira eu fui para a igreja e ninguém apertou minha mão. Ninguém me deu um sorriso. Eu sei que eu errei, mas andam falando mal de mim por aí, e aumentaram até a história. Eu sei que eu não sou santo, eu sei que eu erro, mas você acredita que os meus próprios amigos, e às vezes da própria igreja, dizia ele, ficaram falando mal de mim, dizia aquele rapaz. E eu só ouvindo. E ele dizia assim: eu queria tanto que pelo menos parasse um pouco, eu queria desabafar, mas eu não consigo mais, eu não sou feliz. E começou a colocar defeito em todo mundo. Depois que ele terminou, aí eu falei: antes de você ir embora, amigo, eu gostaria de falar uma coisa para você. Eu disse: olha, eu vou te dar a resposta. Qual é a fruta que você mais gosta? Aí ele riu para mim. Ele disse assim: mas vem cá, eu estou abrindo o meu coração, e você está me perguntando qual é a fruta que eu mais gosto? O que tem isso a ver com a minha história? Eu falei: porque esse não é o seu problema. Sabe qual é o seu problema? Enquanto você se justifica o que vai fazer da vida, você está perdendo o sentido de viver. Mas como assim? Ninguém gosta de mim. Eu falei: olha, vem cá, que fruta você mais gosta? Responda. E ele respondeu: maçã. Quando ele falou maçã para mim, eu disse: olha, essa não é a melhor fruta para mim, mas é uma fruta rica, é uma fruta boa. Eu já comi alguns tipos de maçãs diferentes, tem umas melhores, outras menos, mas eu quero lhe dizer o seguinte: imagine a melhor maçã que você nunca viu, e você está com muita vontade de comer maçã, e eu vou te dar uma caixa com 30 maçãs. Esse camarada olhou para mim e começou quase chorando, e ele olhou para mim assim e disse: e o que é que isso tem a ver com a minha história? Eu digo: imagine que essa caixa com 30 maçãs, tem 10 maçãs podres dentro da caixa, tem mais 10 que estão mais ou menos, e tem 10 que estão excelentes. O que é que você faz com a caixa? Eu vou jogar as podres fora, e eu vou aproveitar as maçãs mais ou menos, algumas que dá para comer, e as apetitosas, aquelas que estão boas, eu vou com certeza comê-las. Eu falei: olha, amigo, aparentemente eu também faria a mesma coisa. Mas eu olhei nos olhos dele e falei assim: querido, você acha que não há ninguém aqui que ama você? Você acha que todas as maçãs da igreja estão podres, a ponto de você querer jogar fora? Será que não há um que só, ou pelo menos uma maçã na igreja que não ama você? Será que você realmente está certo no que você está falando? Ele olhou para mim, começou a chorar, e eu disse para ele: olha, querido, cada maçã podre dessa que você jogaria fora, Deus um dia veio a este mundo e morreu por todas as maçãs que são vocês. E não importa aonde a pessoa esteja, não importa o fundo do poço que você esteja, Deus vai estar depois disso resgatando, convidando você, trazendo você. Nabucodonosor, quando foi para o fundo do poço, a Bíblia diz que ele levantou os olhos para os céus. Levantar os olhos para os céus é olhar para Jesus, porque quando eu olho para dentro de mim, eu não sou um pai que eu poderia ser. Eu não sou um marido que a minha esposa merece. Eu não sou o pai que o meu filho precisava. Eu sei que eu sou pecador e erro, e muitas vezes eu choro porque não consigo controlar as minhas emoções. Os meus sentimentos, os meus gostos são diferentes. É por isso que a gente escolhe tudo que aparece aí neste mundo, tudo parece que satisfaz. Mas eu queria deixar uma frase para você nesta noite, como todos os dias eu vou falar. E a frase é essa: goste do que Deus gosta, e Ele lhe dará o que você precisa. Amém? Goste do que Deus gosta, e Ele lhe dará o que você precisa. Foi por isso que Deus escreveu o capítulo 4, pediu que fosse colocado na Bíblia, para que servisse para todos nós. Quando Nabucodonosor levantou os olhos para os céus olhou para Nabucodonosor. E se nesta noite há alguém aqui que deseja levantar os seus olhos para os céus,
Porque se você olhar para mim, você vai encontrar defeito. Eu sou, na verdade, um lixo reciclado por Jesus. Não gosto da minha natureza. Mas não, às vezes eu fico confuso. Pouco tempo atrás, um jovem chegou para mim e falou assim, sabe, irmão, um dia, ele até brincou. Ele falou, olha, é porque sábado à noite não tenho o que fazer. Sabe, terminou a programação, aí eu saí da igreja, não tinha o que escolher. Aí sem querer levei uma topada, sabe, na porta de casa, e o dedo caiu na sala, e o dedo caiu em cima do controle remoto. E quando bateu lá no controle, a televisão ligou. Aí estava passando um filme de terror, sabe, estava tão bom. Então eu aproveitei e fiquei ali assistindo, e ali a noite foi passando, e eu fiquei assistindo. Claro que não é assim, né? Nós escolhemos, mas a palavra de Deus nos diz que as escolhas, nós fazemos as escolhas. Você faz as escolhas. E as escolhas fazem vocês. Escolha uma vida para que vivas tu e a tua descendência. Depois que ele deixou de olhar para si, olhou para o céu olha para você. Quando a gente olha para Cristo, não temos como nos perder. Nós teremos uma sequência de encontros amanhã à noite. Nós temos uma mensagem importante amanhã à noite. Nós vamos agora falar dos personagens do Novo Testamento. Nós vamos dar ênfase aqui a homens que viveram no Novo Testamento com Jesus. Histórias que tocam o coração. Eu acho que chegará um momento onde nós vamos chorar juntos. Chegará um momento que nós vamos parar um pouquinho, mas a mensagem de hoje eu quero apenas dizer para você que a sua vida pertence a Deus. A sua família é de Deus. Você não tem o direito de centralizar pessoas em primeiro lugar. Eu já pedi a Deus, Senhor, eu tenho 2 filhos. Não deixa que os meus filhos sejam o número 1 em meu coração. Eu amo a minha mulher, mas eu sei que a qualquer momento nesta vida de pecado, ela terá que descansar, ou eu. Sabe, nós estamos chegando a um tempo, pelo menos na estatística mundial, que hoje as coisas estão se invertendo. Não são mais os filhos que estão sepultando os pais, são os pais que estão sepultando os filhos. Eu não sei a dor de mãe, mas eu sei a dor de pai, de filhos que foram herança do Senhor. Sempre o meu sonho foi ter família, ter filhos, pelo menos no mínimo 3 filhos, era o sonho de minha avó. E eu agradeço a Deus porque no dia da tragédia da minha vida, eu pedia sempre a Deus no dia que eu apresentei minha filha no altar. Com 8 dias de nascido, levei ela ao altar e o sacerdote e o pastor, ele abençoou a minha filha. Eu estava ali de joelhos com a minha família, orando por minha filha. Mas um dia, eu disse ao Senhor, Pai, eu não quero viver aqui 70 anos, 80 anos com minha filha. Eu quero viver a eternidade com ela. Portanto, proteja nesta vida tão difícil, não é fácil. Mas, por favor, eu desejo que o Senhor proteja a minha família, esteja com ela durante toda a vida. Queria um dia chegar, o dia de meus netinhos chegarem e dizer assim, benção vovô. Eu quero contar a história da Aline para vocês. Amanhã à noite eu quero convidá-los para falar dos castelos de areia que nós construímos aqui. Porque nós temos todo o direito de sonhar nessa vida. Mas todos nós temos um preço a pagar. E depois que você conquista o sonho como Nabucodonosor, possivelmente vai se orgulhar, achando que você é dono do dinheiro, dono da roupa que você veste, e nada nos pertence, tudo pertence a Deus. É por isso que nós sofremos essa insanidade chamada pecado, que nos afasta de Deus. Por isso que é preciso levantar os olhos para os céus, e os céus vão olhar para você, porque o céu é Jesus. Jesus habita no céu. Ele voltará para nos levar para a eternidade. Restaurará todas as coisas, inclusive o seu coração e o meu. Mas para isso é necessário levantar os olhos. Eu quero cantar este louvor. Quando as coisas são difíceis, quando tudo parecer perdido, quando você olha para o seu filho e vê ele no meio das drogas, sabe, a cada 10 pedidos de orações que eu recebi, 8 são filhos que estão envolvidos em drogas. E eu não sei a dor de ter um filho vivendo numa situação como essa, correndo um risco de morrer. Durante esses 8 anos que eu trabalho com necrópsia, eu já fiz muitas necrópsias de bandidos, de assassinos, de estupradores. Mas também já filho de gente de família. Já fiz necrópsia de advogados,
já fiz de médicos, de juiz de direito, de jogador de futebol, de tudo que você imagina. Mas nunca foi tão difícil ter que necropsiar duas coisas na vida. Agradeço a Deus a força que Ele me deu e hoje eu entendo por que isso aconteceu. Ter que participar da perícia, que nós chamamos perícia tanatológica, o estudo da tanatologia humana, ou seja, a descoberta da causa de morte violenta. Que foi da minha própria filha, que tanto sonhou em ser médica. E também dos assassinos, dos bandidos, que morreram e passaram pelas minhas mãos. E eu pude ver Deus em meio a tanta dor, a tanto sofrimento, transformar uma tragédia, uma aparente derrota, em uma grande vitória. Você precisa estar aqui para ouvir, mas eu gostaria de louvar a Deus nesse momento, cantando esta canção, para mostrar que há um Deus no céu que domina todas as coisas, que cuida de cada pai, cada mãe, cada filho que aqui está. E se Deus conseguiu colocar paz no coração de Nabucodonosor e transformar este homem, Ele também poderá colocar paz no meu e no seu coração. Ouça esta canção. Eu gostaria de fazer um apelo ao seu coração. Aonde você está, você pode levantar na hora do louvor. Você vai entregar o seu coração nas mãos de Deus. E diga para Ele assim: Senhor, eu sou teu. Eu não sei os teus sonhos, eu não sei os teus planos, mas eu gostaria de saber o porquê que eu estou aqui. Quem sou eu? Qual é o seu sonho ao meu respeito? E amanhã à noite você vai descobrir um pouco dessa aventura, dessa história que vai transformar a nossa vida. Que Deus nos abençoe. Tome a sua decisão, levante, abrace a pessoa que está do seu lado, o seu companheiro, o seu filho, a sua esposa que está aqui. Ou se você está só, você poderia até tocar na mão do seu amigo. E de mãos dadas nós vamos cantar este louvor. E logo após eu gostaria de orar em nome de Jesus. Amém. Os meus esforços não valem nada, eu sinto que já fracassei. O seu olhar de mansidão me faz querer mesmo cego em aflição, posso voltar a ver. Toma sua decisão, amigo. O Espírito de Deus toca o seu coração e diz: filho, eu estou aqui, eu sou seu pai, eu voltarei para lhe dar a vida eterna. E finalmente chegará o fim de todas as coisas, onde o mal deixará de existir, e para sempre estaremos juntos. Quando a minha vida corre perigo, não existe mais solução. O seu olhar de mansidão faz querer vencer, e mesmo cego em aflição, posso voltar a ver. Quero então dizer e gritar bem alto para quem quiser ouvir, saber que existe um Senhor, Ele cuida de mim, seu amor é maior que esse mundo atroz, Ele é Jesus.
olhar de mansidão me faz querer vencer, e mesmo cego em aflição posso voltar a ver. Quem sabe pode cantar. O seu olhar, olhar de mansidão, me faz querer vencer.